Começa com os lá dizendo que tem uma garota muito gatinha se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Então, em seguida, ele se apresenta. Ela pergunta o que ele quer e ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele. Ele pergunta se ela está com medo dele e em seguida também pergunta se ela está brincando. E em seguida pede o número dela. Mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pergunta cadê o namorado dela e ela diz que ele já está vindo. Ele fala que ele não tem nada a ver com o namorado dela e diz que ele não está vendo ninguém ali agora. E mais uma vez ele pergunta se ela vai dar o número pra ele, mas ela diz que não e que está tudo bem. Então ele diz que tá legal. Ele fala que mais uma vez essa conversa de namorado e diz que ele não está acreditando. E já agora, quando ela volta, ele fala que quer saber o que aconteceu. Ela pergunta se esse carro é dele, ele diz que sim e pergunta cadê o namorado dela. E em seguida ele pede para ela tomar cuidado com os carros. E mais uma vez ele pergunta sobre o namorado dela, mas ela diz que ele não está ali essa semana. O Isla pergunta se ele não vai estar na cidade nesse final de semana e ela diz que não. Ele pergunta se então ela vai querer aproveitar e ela diz que pode aproveitar com ele. Mas ele diz que ela acabou de dizer que não, que estava legal. E como ela diz que voltou porque gostou dele, ele fala que não está acreditando. E ela diz que realmente gostou dele e ele pergunta se é verdade e fala que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela tem para dizer, mas ela simplesmente diz e aí? Ele fala que ela que tem que dizer, já que ela disse que tinha um namorado. Ela fala que disse isso, mas que mudou de ideia. Ele pergunta se ela mudou de ideia assim tão rápido e já ela pergunta por que ele está rindo. E ele diz porque ele a pegou mentindo e ela pergunta por que mentindo. E ele diz que ela está mentindo descaradamente. Mas ela diz que ela simplesmente gosta do que vê nele. Ele fala que não sabe se ele pode acreditar nela porque ela não quis dar o número para ele, que nem sequer o nome dela ela quis dizer, mas ela diz que ele não fez nenhuma oferta interessante. Ele pergunta se ela queria alguma proposta mais interessante e que se ela acha que já logo de cara ele deveria ter a convidado para jantar. E ela diz que agora ele está mandando a letra certa e ele pergunta se ele está mandando a letra certa e começa a rir e diz que ela é muito engraçada. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, é claro, ele a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ela já tinha aceitado passar o final de semana com ele. Só que ela diz que ela quer que ele a leve para fazer compras porque ela precisa de uma roupa nova. Mas ele diz que não quer ir ao shopping e que nem está precisando de roupas novas. E diz que seria melhor eles irem para um lugar mais reservado e pergunta se ela concorda. Ela diz que não e pergunta se ele vai reservar algum restaurante. Ele diz que não quer ter problemas com o namorado dela e que ele acha que não é uma boa ideia sair para jantar ou fazer compras. Mas ela o interrompe e fala que a todo momento ele fica mencionando o namorado dela. Ele fala que não tem nada a ver com o relacionamento dela, mas fala que ele prefere ir para casa relaxar e ver um filme. Ele pergunta o que há de errado em eles curtirem algo mais calmo vendo um filme, e diz que essa é muito mais a vibe dele, mas ela diz que eles podem fazer isso depois. Ele fala que ele sabe que ele está perdendo o tempo dele porque ela é interesseira, e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que tá na cara que ela é interesseira e diz que é melhor ela sair do carro dele. O Nair aborda essas garotas e fala que elas são muito lindas e em seguida tenta se apresentar. E numa mistura de inglês com espanhol, uma fala que não é importante e já outra diz que elas não falam inglês. O Nair pergunta se elas não falam inglês e ela diz que não. Então ele diz que entende e deseja um ótimo dia para elas. O Nair diz que elas não falam inglês, então vamos para a próxima. Elas decidem voltar, mas em lados diferentes, e dá pra ver que ele fica perdido, então ele pede pra uma delas dar a volta.
E falando em espanhol, a de cabelo laranja pergunta se ele pode usar o Google Tradutor, mas é claro que ele não entende nada e pergunta se a de branco sabe falar alguma coisa em inglês, mas ela diz que não e pergunta se o Nair sabe falar espanhol. E como ele diz que não, ela fala que eles podem usar o Google Tradutor. Ele pergunta se pelo Google Tradutor e ela diz que sim. Ele pergunta se ela fala inglês, mas ela diz que não e fala que mais ou menos. E já a de cabelo laranja diz que ela só fala espanhol. A de branco pergunta da onde ele é, e ele diz que ela está falando em inglês e pergunta como assim ela não fala. Ela diz que fala mais ou menos e ele diz que então ela fala um pouco. A de branco diz que ela fala um pouco e já a outra só espanhol. Ele diz que entendeu e fala que ele é de Ohio, mas que acabou de se mudar para Houston. Ele fala que vai tentar acessar o Google Tradutor. Ela diz que não falou com ele no começo porque, afinal de contas, ele era um estranho e sem contar a dificuldade do idioma. E ele pergunta então por que ela está falando com ele agora, afinal de contas ele ainda é um estranho. Mas ela diz que ela gostaria de dar uma volta no carro dele. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. A de cabelo laranja diz que o nome dela é Jocelyn e já de branco diz que o nome dela é Sofia. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida ela pergunta da onde ele é, e ele diz que é de Ohio, Cincinnati, e conta que acabou de se mudar para Houston e pergunta da onde elas são. E elas dizem que são de Medellín, na Colômbia. Ele pergunta se então elas são de Medellín e elas dizem que sim. Ele fala que já esteve lá e que foi muito bom. A de branco pergunta se é verdade e ele diz que sim e fala que amou aquele lugar. Ela pergunta o que ele foi fazer por lá e ele diz que foi cuidar de alguns negócios dele. Ele pergunta se elas são amigas mas a de cabelo laranja o interrompe e diz que elas são namoradas. Ele pergunta se é namorada dela e ela diz que sim. Ele pergunta se então elas vieram juntas e elas dizem que sim. Ele pergunta para a de cabelo laranja se ela gosta de homem, ela diz que não e em seguida fala que mais ou menos. E depois que a outra explica o que ela quis dizer, ele pergunta como assim mais ou menos. E logo de cara ela fala que não sabe e em seguida diz que depende da situação. Ele fala que entendeu e já de branco diz que gostou muito do carro dele. Ele agradece e fala que elas são muito bonitas. E em seguida as convidam para entrar. Ele diz que elas já podem entrar, mas ela diz que não está abrindo. E ele pede para puxar com mais força. Ele pergunta se não está abrindo e elas dizem que não. Ele pergunta se elas sabem o porquê e elas dizem que não. E ele diz que não está abrindo porque elas são interesseiras. E em seguida ele diz que elas não vão ver a cor do dinheiro dele. O Nate pergunta se está tudo bem e fala que ela é muito bonita. E depois que ela agradece, ele pede para ela esperar e diz que ele é novo na área. Ela diz seja bem-vindo a Los Angeles e ele agradece e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que é complicado, mas ele fala que ela pode descomplicar dando o número para ele. Ela fala que ela não acha uma boa ideia dar o telefone para ele. Ele fala que ela não precisa dar o telefone, que o número já é o suficiente. Ela fala que não vai dar o número para ele agora, mas quem sabe na volta, então ele deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro ele diz que ela voltou e que isso é engraçado. Sort of came back. That's funny. Ele pergunta se está tudo bem com ela. Ela diz que tudo bem, que vai dar pra ele. E ele pergunta dá o quê? E ela diz o telefone. Ele pergunta por que só agora. Ela fala que pensando bem, resolveu dar o número pra ele e ele diz que foi conveniente pra ela. Ela pergunta se não é isso que ele queria e ele diz que sim, mas que ela não estava interessada e pergunta se não é verdade. E ela fala que estava com pressa quando ele a parou. Ele pergunta se ela vai usar essa desculpa, mas ela diz que não é uma desculpa. Ele fala que ele acha melhor ela dar outra desculpa porque essa não está funcionando.
foto. Ela pergunta se é verdade e em seguida diz que ela pode mostrar o lugar pra ele. Ele pergunta se é sério e ela diz porque ele é novo na área. E ele fala que pelo menos isso ela lembrou. Ela fala que é claro e diz que estava prestando atenção em tudo o que ele disse. Ele pergunta se ela é a pessoa perfeita para mostrar Los Angeles pra ele, mas ela diz que não sabe o que é ser a pessoa perfeita. Mas ele simplesmente diz que está procurando a pessoa perfeita. E ela diz que ela é. Ela fala que ela é a pessoa perfeita porque essa é a cidade dela. Ele fala que ela não pareceu a pessoa perfeita quando ele tentou se apresentar. E ela pede pra ele parar com isso e pede também pra eles recomeçarem. Mas é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final a convida para entrar. Bom, mas dentro do carro ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala porque ela estava com pressa, mas ele diz que ela voltou. Ela fala que só resolveu pensar melhor antes de tomar uma decisão. Ele fala que não acredita no que ela está dizendo e ela pergunta se então ela é uma mentirosa. Ele fala que ele acha que ela é e ela pergunta por quê e ele fala porque ela não está sendo sincera. Ela fala que ele tem a opinião dele e ele fala que é verdade e diz que a opinião dele é que ela é interesseira. E ela diz, uau, por que você acha isso? Ele fala porque ela só mudou de ideia depois de ver a Lamborghini. E fala que depois disso ela já não estava mais com pressa e que resolveu voltar. Ele pergunta se ela entendeu e ela diz que entendeu a lógica dele, mas que isso não é verdade. Ele fala que sinceramente vai ser melhor ela sair do carro dele porque ele não curte interesseira. E ela diz que tudo bem e fala que foi um prazer conhecê-lo. E ele também fala que foi um prazer conhecê-la e deseja uma ótima caminhada para ela. E ela diz que adora caminhar.